Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Declare, Ana. Escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Aleluia. Nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Maravilhoso é estarmos na presença do Senhor, né, irmãos? Maravilhoso é acordarmos na presença do Senhor, maravilhoso é dormirmos na presença do Senhor, maravilhoso é vivermos na presença do Senhor, não é verdade? Queria convidar vocês a ficar de pé sobre os pés neste momento. Vamos fazer uma oração. Creia que o Senhor há de fazer nessa noite grandes coisas no nosso meio, amém? Você não saiu da sua casa em vão. Estava conversando esses dias com minha esposa, o quanto nós sentimos falta da igreja, irmãos, porque parece que aqui nós nos sentimos mais fortes. Nós cantamos em casa, cantamos na rua, oramos no carro, cantamos no trabalho, na faculdade, onde esteja, mas a gente sente falta deste lugar de refúgio, não é verdade? Às vezes eu saio daqui fortalecido, irmãos, com as minhas baterias tão cheias que eu tenho plena certeza que eu posso passar a semana inteira, que o Senhor ainda assim continuará me abençoando. Então a igreja, ela tem esse papel para muitos de nós, como um refúgio, como um lugar de, realmente aqui nós viemos aqui com um só propósito, independente dos nossos problemas, independente das circunstâncias, nós viemos aqui louvar e adorar ao Senhor. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma oração. Quem sabe neste momento você possa lembrar de algum familiar, de um ente querido, de pessoas que perderam familiares nesse dia, como eu perdi. Ore por essas pessoas, coloque nas mãos do Senhor. Nós sabemos o quão doloroso é perder um familiar ou um amigo que faz tanta falta para nós. Deus, nessa noite nós louvamos o Teu nome em primeiro lugar, dizendo que Tu és tudo para nós. Tu és primazia em nossa vida, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim.
não há nada que esteja acima do Senhor. Nós declaramos o Teu poder e a Tua glória sobre esta terra, e nós queremos interceder, Deus, uns pelos outros neste momento. Queremos interceder, Deus, pela nossa igreja, por nossos irmãos, por nossos familiares, por aqueles que neste momento estão passando por dificuldades, Pai. Nós estamos aqui, Deus, como igreja, como corpo e como família, Pai, nos colocando no lugar uns dos outros, Deus. Em nome de Jesus, quando iniciamos esse culto, nós queremos declarar, Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é excelso, majestoso e glorioso. E um dia, Deus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante Ti, Deus, porque só Tu és o Senhor, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos com o nosso coração repleto de alegria nesse início de noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Queria convidar você que pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão, no Salmo de número 23. Amém. Esse salmo é um salmo de promessa, é um salmo de esperança. Vamos louvar ao Senhor com este salmo. Aleluia, porque o Senhor é o nosso pastor, não é verdade? Diz assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Receba essa palavra do Senhor nessa noite. Ele é o teu pastor. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, como diz a palavra, você não precisa temer, porque Ele é contigo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Eu Te agradeço, Deus. As palmas podem louvar o Senhor. Vamos lá, igreja. Vamos começar a aquecer. Precisamos subir o nosso nível de adoração. Aleluia. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu Te agradeço, Deus. Diga assim: eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Tô vivo pra Você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço. Diga assim, ó: eu Te agradeço, Deus, no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não me esqueceu, Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar
fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A igreja diz: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer mais uma vez: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Final, que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós pertencemos ao Senhor, queridos. Amém. Outro dia eu vi alguém falando aqui que a máscara, às vezes ela apaga o nosso sorriso. Mas você consegue ver algumas pessoas sorrindo com os olhos? Mesmo de máscara, não é verdade? Às vezes nós sorrimos, não conseguimos ver o sorriso do outro, mas eu consigo ver que ela está sorrindo. Eu consigo ver que o Wagner está sorrindo, então faça isso também. Às vezes demonstramos algum certo tipo de tristeza, mas sorria com os olhos. Isso é uma nova modalidade de sorriso, amém? Só não deixe de sorrir, amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção que fala que o nosso Deus é um Deus de milagres. Às vezes estamos no deserto, às vezes estamos no vale, mas o nosso Deus é um Deus de milagres. E Ele gosta de operar milagres. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Diga assim, ó: estás aqui, movendo entre nós. Diga: te adorarei, te adorarei. Tua igreja canta a ti, Senhor. Aqui, mudando destinos. Declare: te adorarei. Diga: estás aqui. Nós te adoramos, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas a todo instante. Te adorarei, te adorarei. Diga ao Senhor assim, ó: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Lá do fundo, diga com toda a tua força: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Aleluia. Te adorarei. Vem curar, Senhor. Te adorarei. Restaura os corações. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Diga: estás aqui transformando, estás aqui transformando história. Diga forte: te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, meu Deus.
Deus de promessa, Ele é o nosso pastor. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga assim, ó. Me sustentas. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, diga mais forte. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Mais uma vez. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é o nosso Deus, queridos, que move céus e terra em nosso favor, queridos. Não deixe de crer, não deixe de acreditar que Ele há de fazer por você. Aleluia, aleluia. Talvez quando te acusarem, talvez quando os problemas se levantarem, digam: meu Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Aleluia. Eu convido você neste momento a uma parte muito importante do culto, que nós ofertamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Logo mais nós cantaremos outra canção de adoração e nós poderemos expressar o nosso amor ao Senhor novamente. Mas oferte ao Senhor. De repente você veio desprovido, oferte a sua vida, a sua casa, o que você tem, querido. Deixe Deus comandar e controlar a sua vida. Não há gestor melhor que o Senhor, queridos. Amém? Essa canção que nós iremos cantar é uma canção que ela é um pouco antiga, mas ela é muito linda. Diz assim, ó. Sol maior, né, queridos? Foi mal. Ao vivo, irmãos. Amém? Diz assim, ó. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. A igreja tem que cantar. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Diga mais uma vez: segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Diga assim, ó. Na mão de Deus e vai. Se as águas de uma vida, se as águas do mar da vida quiserem te afogar,
Segura na mão de Deus e vai. Segunda parte. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura, segura nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Oh, não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Mais uma vez, segura. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia, queridos. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Deixa o resto com Ele, queridos. Amém. Vamos cantar mais uma canção, queridos, que ela tem como título e como tema mais um cântico que é improvável. Além, cante conosco. Quem sabe você, como eu, de repente é uma obra do improvável. Tínhamos tudo para dar errado, mas o Senhor falou: vem cá, vou te fazer de novo. E quebra e faz um vaso novo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Declare assim, ó: eu fui escolhido por ti. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Fui separado para. Quem sou eu? Diga eu. Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Jaine. Diga eu não era escolha de ninguém. Eu não era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Fica forte. E quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti,
igreja diz para finalizar: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Finalize assim, ó. Eu fui escolhido por ti. Aleluia. Oi. Pode sentar-se, queridos. Graça e paz. São todos bem-vindos a esse momento de adoração. Nós louvamos a Deus pela vida de nossos irmãos, né, do Ministério de Louvor. E eu mais o Wagner, nós estamos lendo um livro. Ele já terminou e eu ainda não terminei a minha parte, né? Ou melhor, o livro não terminei de ler. E nós queremos posteriormente que os nossos meninos aí, nossos irmãs e irmãos do Ministério Louvor também tenham, né, a oportunidade de ler, né, esse livro. Uma das coisas que eu aprendi é orar pelo Ministério de Louvor. Não é? A gente sempre ora, né, pela igreja, ou então por aquele irmão que está doente. Mas, irmãos, os irmãos não sabem como esses irmãos aqui passam por lutas. É uma área extremamente necessária, né, necessitada, melhor, de nossas orações. Se tem um ministério na igreja que precisa de oração, muita oração, é o Ministério do Louvor. Não é a RAC sabe. A RAC sabe, né? Glória a Deus por isso, louvado seja Deus pela vida desses irmãos que disponibilizam, né, o seu dom que Deus deu, né, para nos ajudar com esse tempo de adoração, de louvor, através, né, dos cânticos. É interessante que o pastor pode pregar, né, e às vezes você não lembra quase nada do que o pastor pregou no domingo passado, mas se perguntar assim, qual foi o cântico, a gente, né, lembra. Né? Qual foi o cântico? O que foi cantado na igreja? Aí já a gente lembra com um pouco mais de facilidade. Uma das coisas que eu lembro, qual é? O que vai marcar hoje, sabe qual que é? Pega na mão de Deus e vai. Eu acho que esse cântico nós temos que cantar todo domingo, irmãos. Entendeu? Para dar uma chacoalhada nesses irmãos aí na fé, né? E a gente poder exercitar fortemente isso na nossa vida. O Salmo 84, ontem, na sexta-feira, nós tivemos uma reunião com a liderança e nós lemos esse Salmo. Irmãos, que coisa maravilhosa, não é? Esse Salmo. Depois que você tiver um tempo, você leia. O salmista está falando do amor dele para com a igreja dele. Claro que é o templo naquela época, né, onde ali, né, era ensinada a palavra, onde ali se prestava sacrifício a Deus. E ele então, né, expressa ali muitas palavras de louvor a Deus. E às vezes, né, nós cristãos da geração atual, o que a gente fala é mal da igreja. Não é? A gente fala é mal. Não gostei. Agora a gente tem que ficar, né, com máscara. Né, e aquela porta precisa ficar aberta, Raquel, puxa aí. Não é? Agora as janelas todas têm que ficar abertas. Negócio chato. Falei, irmão, Senhor, não importa a janela aberta, as portas abertas, os irmãos distanciados, mas o Senhor tem nos permitido estar em tua casa de oração. Aleluia! Entendeu? Eu falei para os irmãos, né, também a respeito, quando a Bíblia ensina para nós, em tudo dai graça, se nós formos trazer esta expressão, em tudo dai graça, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, nós poderíamos aplicar ela na prática, dizendo assim, procure descobrir o lado bom de todas as coisas, porque a sua tendência e a minha é olhar os lados ruins. Né, quando a gente namorava, eu já contei para os irmãos, uma vez eu fui, não sei se o que era, se era um culto, o que era, eu fui convidado. Irmãos, eu andei 12 quilômetros de bicicleta debaixo da chuva, só para ir lá, porque a Marli estava lá. Quando a gente namora é esse negócio, né? E é isso que Deus espera que você tenha, esse amor fervoroso por Ele. Não importa, Senhor, nos deu chance, eu estou lá.
entendeu? Cantou, nós cantamos com alegria. Isso que nós precisamos fazer na presença do Senhor. Então começa a valorizar um pouco mais esse valor, esse tempo que está aqui. E eu desafio você a começar a valorizar, olhando do seu lado, ver se tem aí próximo a você alguma cadeira vazia. Você falou, Senhor, no domingo que vem não vai ficar vazia não. Aquela galeria está vazia, Senhor, não vai ficar. Nós temos tão poucas pessoas, irmãos, para completar essas vagas, não é? Será que nós somos tão fracos assim, tão insensível assim ao mover de Deus, ao clamor de Deus? A Bíblia diz que Deus clama por nós, dizendo assim, arrependei-vos. Essa é a palavra do Senhor. Então nós precisamos trazer familiares, amigos. Se não encontrar, meu irmão, vamos lá na esquina, pega lá aqueles bebum, fala, depois a gente dá uma pizza para você comer. Eu quero ver se eles não vêm. Não é? Foi assim que Jesus conta uma parábola que foi feita. Preparou o banquete, ninguém quis vir. Aquelas pessoas que receberam o convite e não quiseram vir. Ele falou, então vai agora nos valados, vai aí por tudo quanto é essa periferia da cidade, traz todo mundo, porque aqui tem uma festa maravilhosa e eles vão comer e muito. Eles vieram, não é? E ele estava falando que os judeus tinham a chance de serem salvos pelo Messias, pelo Salvador Jesus Cristo, e eles rejeitaram, e por isso chegou até você e a mim. Aleluia! Nós somos esse povo que estava perdido por aí, que não tinha Deus, não tinha sequer, né, comunhão com o Senhor. E hoje temos, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós precisamos ter um momento de oração, antes de nós estar estudando a palavra do Senhor. Nós queremos, antes de tudo, dar boas-vindas a todos os irmãos que se esforçaram, né? Eu sei que não é muito fácil, né, de poder estar aqui. Daqui eu consigo perceber alguns irmãos que eles vieram, mas a esposa teve que ficar por causa das crianças, não é, Raquel? Né? Ou o esposo, né? Porque nesse caso ficou o pastor Marcelo. Né? A Julinha já está, entendeu? Né, Julinha? Já pode estar aí caminhando, diante dos pais, né? Já um adolescente, mas o Samuel ainda tem que estar lá, não é? Então, assim como a irmã Raquel, né, tem o Jefinho, né, tem o Wagner, a Lili, a Gisele, e quem sabe muito mais outras pessoas, tiveram que alguém ficar em casa, né, para cuidar das crianças. E os irmãos, né, hoje tiveram a oportunidade de estarem aqui. Vamos estar sempre orando, não é, para que Deus possa estar abençoando, e que essas limitações não nos impeçam, né, de estar na casa do Senhor, para junto nós estarmos louvando o nome desse precioso Deus. Queridos, uma outra coisa que nós temos que estar lembrando, não podemos nos esquecer, é da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, dos nossos governantes, porque, irmão dos céus, quando nós assistimos algumas reportagens que tem aí, nós ficamos assustados, não é? E se nós olharmos principalmente as TVs abertas, nós não vamos sair desse negócio nunca, dependendo deles. Então nós precisamos orar, para que Deus levante homens, como no passado Ele mudou toda a história por causa de Daniel, como no passado Ele mudou toda a história por causa de José. Não é? Uma única pessoa fez todas as coisas mudarem, que nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, Ele levante homens, mulheres corajosos, que tenham, né, em suas mãos as autoridades, que tenham em suas mãos, não é, as informações, as condições necessárias para que nós possamos avançar. E aí nós precisamos com isso que você nos ajude em oração. Também devemos orar hoje, porque hoje é o dia do homem batista, né? Antigamente nós traríamos eles aqui na frente, tiraríamos uma foto, mas fica tudo na saudade, né? Hoje vocês recebem aí uma abração online, sintam-se abraçados, né? Mas nós vamos estar orando. Devemos orar também, querido, por algumas, né, circunstâncias, como por exemplo, né, o irmão Rodrigo mencionou que a família dele está em luto, a família do irmão Rogério também está em luto, faleceu o papai da irmã Nelly, não é? Precisamos estar orando por esses irmãos. Nós também temos alguns irmãos que precisam de nossas orações na área da saúde. A irmã Laci, uma de nossas anciãs, não está bem. Um dos filhos dela sofreu um acidente, fez uma cirurgia, já está se recuperando, mas precisa de nós continuarmos orando por ele. Nós temos também um pedido aí nos grupos, né, da irmã Marta, a irmã Marta que tem enfrentado muitas lutas, né, como, né, nós temos a esposa do irmão Van, como é que é o nome da irmã que eu esqueci? Andréia, a irmã Andréia, né, que também luta, né, para restaurar, para, né, ser curada do Senhor na área dos rins.
A Marta também tem muitas lutas nessa área, mas agora apareceu uma enfermidade numa das suas irmãs, que inclusive foi uma das minhas professoras no seminário, né, a irmã Valdineide. Ela é esposa de um dos pastores da Igreja Batista Nacional em Porto Velho, e ela apareceu agora uma enfermidade rara, e ela está já no processo de tratamento, mas precisa também, né, de nossa oração. Então, talvez, quem sabe, vocês conhecem mais alguém que não está nessa lista, mas, por favor, vamos nos colocar de pé, não é? Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a Deus nesse momento de adoração, vamos buscar ao Senhor sabe, a graça do Senhor, não só se manifestar aqui no nosso meio, enquanto estamos aqui cultuando a Ele, mas também na vida desses irmãos que carecem, né, de um milagre, da nossa nação, desses irmãos que carecem de um conforto, de uma família ou outra que tem lutado com os problemas, né, na área de relacionamento, na área financeira, irmãos. Como é difícil. Orarmos também, querido, por esses irmãos que têm, esses familiares que têm lutado com esses familiares enfermos. Irmãos, não é nada fácil, não é? Eu lembro-me agora do meu pai, quando meu pai passou pela segunda vez que ele sofreu, a gente acredita que é a segunda vez, que ele sofreu um derrame, ele não conseguia ficar deitado, não conseguia ficar sentado, em pé muito menos, não tinha equilíbrio para ficar sentado. Então, ele ficava 10 minutos deitado e pedia para sentar. Nós sentávamos ele e ficávamos segurando, porque ele não equilibrava, nem se encostasse ele em alguma coisa, a gente tinha que segurar literalmente, né? E ficávamos segurando ele. Aí então daqui a pouco eu quero deitar. Você deitava, acho que não chegava nem 10 minutos, irmão, ele já queria sentar de novo, que não aguentava de agonia. Então, as pessoas que estão lutando com pessoas enfermas, irmãos, precisam e muito de nossas orações. Então, feche os teus olhos, se você puder erguer suas mãos para o alto, numa atitude de rendição, numa atitude de entrega, numa atitude de clamor. Abre os seus lábios, querido, comece a adorar o Senhor pela sua vida, por esse momento de culto, por essas circunstâncias que nós apresentamos a você, por esta nação, por a nossa cidade, o nosso estado. Nós ouvimos recentemente que a nossa capital está passando por momentos difíceis, eles estão tendo que voltar a fechar os comércios. Deus tenha misericórdia, meu Pai, da vida do teu povo, aleluia. Aqui nós estamos, Senhor, como igreja, ó meu Deus, nesse momento de clamor, nesse momento de busca, nesse momento de intercessão, aleluia. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, volte o seu olhar, volte a sua graça, meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida desses irmãos, ó Deus, que estão inseridos nesses pedidos mencionados, e tantos outros, ó Deus, que têm enfrentado as suas lutas, as suas adversidades. Pai, revista o teu povo com uma graça especial, com uma ousadia especial, meu Deus, de maneira que eles rompam, meu Pai, com essas dificuldades, com essas lutas, ó Deus, que as suas limitações sejam, meu Deus querido, revestida de graça, e eles possam, meu Pai, ir mais além, Senhor, na sua confiança, no seu clamor, na sua busca, mas também, Senhor, na conquista das suas bênçãos, Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, nós que aqui estamos cultuando a Ti, a nosso irmão que está, Senhor, lá em sua casa, participando conosco através da internet, alcance também esta vida, meu Pai, que nesta oportunidade está nos assistindo, meu Deus, não importa se é nesse momento ao vivo, ou se é em outro momento, mas que eles sejam, meu Deus, agraciados também, ó Pai, com Teu poder, ó Deus, e bênção. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e cada uma dessas circunstâncias, aqueles que precisam de conforto, aqueles que precisam ser honrados, como os homens batistas, que eles sejam honrados pelo Senhor, meu Pai, ó meu Deus de amor, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam, Senhor, em nome de Jesus, de um milagre, que o Senhor esteja os alcançando. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome precioso de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus. Por favor, querido, pode assentar-se, e abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 7, onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesta noite.
nós queremos pensar com os irmãos, né, em um tema. Dentro desse contexto aqui, nós queremos pensar em um tema. E o tema que, né, foi direcionado pelo Senhor a nós meditarmos nisso, é qual tem sido o seu nível, o teu nível, né? Quando fala longe é teu, né? Ou é perto? Quem é o português aí? Me ajuda aí. O teu é perto, isto. Então, é o seu, é como eu escrevi mesmo aqui, é o seu nível de empatia e gratidão. Como é que você tem vivido? Pensa nesse momento em que nós estamos vivendo, querido. Não é? Nós estamos vivendo um momento em que você precisa exercitar, muito mais do que outrora, né, alguns atributos, algumas verdades. E hoje, querido, não tem nada melhor, né, do que você estar pensando nisso, né, principalmente no nosso relacionamento cotidiano, né, dentro da nossa casa. Antes de nós começarmos o culto, eu saí cumprimentando os irmãos com um cumprimento aí, né, de distanciamento, né, social, e vendo com alguns deles como que eles estão lidando, né? A maioria, graças a Deus, disse que está caminhando, né, com alguma dificuldade, mas estão indo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma realidade de uma forma geral, 100% da igreja, não é? Talvez 99,9%, para não exagerar, né? Mas a maioria de nossos irmãos tem tido a graça, né, de romper assim. Mas nós precisamos, eles estão dentro de sua casa, não é? Marido e mulher, praticamente um tempo muito maior, pais e filhos, irmãos, né, família, e nós também como irmãos, né, quando nós encontramos o nosso irmão, nós não podemos abraçar, nós não podemos tocar, mas nós temos que, como diz o irmão Rodrigo, temos que demonstrar, nem que seja através dessas preguinhas que tem nos olhos aqui, que nós estamos dizendo para ele: você é demais, cara, você é demais, eu tenho, né, um amor cristão, né, muito legal por você, eu tenho orado por você, eu tenho, né, tido da parte de Deus essa disponibilidade de eu poder estar junto contigo nessa história, ombrear você e te ajudar a romper nesses momentos difíceis. Irmãos, não tem oportunidade melhor. Pensa então durante essa semana como tarefa de casa nesse tema aqui. Qual tem sido o seu nível de empatia e gratidão? Porque nessa hora, muitas vezes, nós somos tentados a sempre olhar para as coisas, né, e olhar com atitude não de gratidão. Graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo. Mas tem aquilo. Bom, aquilo ali a gente vai resolver, né, com a graça de Deus, no momento apropriado, né, nós resolveremos. Para a gente dar uma analisada nesse tema, eu escolhi um videozinho que está na internet, para a gente dar uma olhadinha. Então, assista comigo aqui. O André vai liberar ali. Presta atenção, né, antes de nós lermos o texto, que nós vamos conversar com os irmãos na proporção em que nós formos caminhando dentro desse texto da palavra, né? Então, por favor, vamos assistir esse vídeo para que a gente possa pensar um pouquinho melhor, né, sobre essa questão aí, né, de empatia e gratidão.
Muitas lições podemos tirar nesse simples desenhozinho, né? Mas ele está relacionado exatamente, né, com esse tema. Se você olhar lá no Google, ou no YouTube, por exemplo, você pergunta lá, missão, coloca uma exclamaçãozinha e escreve empatia e gratidão. Vai aparecer esse videozinho aí, e ele é muito legal. Eu, né, assim, fui abençoado bastante ao ver esse vídeo e pensar a respeito dele. Nós não vamos aqui, né, explicar. Mas se você não entendeu, depois você pergunta no final do culto para alguém, como é que foi aquele negócio aquele negócio de empatia mesmo, que eu não entendi muito aquele negócio lá. Como é que foi aquela história? Eu assisti, mas não entendi, porque, querido, eu conheço algumas pessoinhas que são assim. Você assiste com ele alguma coisa, depois você tem que explicar. Ou, resumidamente, você tem que explicar para a pessoa ter uma conclusão, né, de como foi aquilo que foi falado. Mas nós não queremos fazer isso agora, só deixar claro para os irmãos que é uma bela história, né, de empatia e também de gratidão, né? E eu achei que mais se aproximasse, né, mais se aproximava melhor daquilo que nós queremos pensar com os irmãos nessa noite, é esse videozinho para esclarecer, tá bom? Então, nós vamos agora, então, pensar nesse texto, e na proporção em que nós fomos caminhando dentro desse texto, explicando aos irmãos algumas coisas, nós queremos pensar com os irmãos em 3 perguntas. As perguntas, assim, nós vamos tentar responder 3 perguntas. Primeira dela, qual dos personagens aqui da Bíblia melhor te representa? Tenta entender assim, pastor, o que hoje eu sou representada por esse personagem, né? Mas eu gostaria muito de ser representada por aquele outro personagem, não é? Então nós vamos pensar aí. A segunda é qual dos níveis de gratidão você tem conseguido viver. Nós vamos olhar que esses 2 personagens bíblicos apresentados aqui na história de Jesus, eles viveram os 2 separadamente, níveis de gratidão diferentes. Então a questão é, qual dos níveis de gratidão você tem vivido? De um dos personagens, de outro personagem. E a terceira pergunta que nós vamos tentar responder é, você tem conseguido exercitar o perdão, a empatia na sua vida cristã, a empatia e o perdão na sua vida cristã, ao mesmo nível que você se sente, sabe, representado e também perdoado por Jesus? Porque lembra que Jesus nos representou lá na cruz do Calvário? Ele exercitou uma empatia para com você e para mim, porque senão ele nem iria lá, não é? Ele entendeu nossa dificuldade, ele entendeu a nossa limitação, ele entendeu que jamais nós conseguiríamos poder desfrutar a eternidade com Deus, porque o tempo em que nós vivemos afastado de Deus, nos conduziria a um único lugar, a vida eterna sem Deus, ou melhor, a vida eterna não, a eternidade sem Deus. Hoje nós falamos muito sobre isso. Quem não pôde estar na escola bíblica pela manhã e nem assistiu online, irmão, vai lá, clica lá, acha no grupo da escola bíblica, dá uma clicadinha e receba a palavra que nós hoje estudamos na escola bíblica. Foi bênção demais, né? Foi uma bênção a palavra que nós tivemos. Então é interessante nós pensarmos a respeito disso. Jesus, ele se colocou no nosso lugar, não é? A ponto, né, de descer a esse mundo, tornar-se um ser humano, sofrer todas estas condições, ou seja, ele deixou a glória dele, deixou a condição dele de Deus e veio aqui.
se tornou um ser humano como nós, sujeito a todas as limitações que nós temos, e ele foi fiel, né, e amando a você, identificando-se com você até a morte e morte de cruz. Então a pergunta é: como, né, você tem conseguido, ou melhor, você tem conseguido exercitar essa empatia, esse olhar para as pessoas, olhar para o irmão na igreja, olhar para as pessoas que não têm Cristo, né, e exercitar tanto a empatia como também o perdão, no mesmo nível que você tem se sentido perdoado pelo Senhor? É isso que nós vamos encontrar aqui nesse texto. Tá bom? Então vamos caminhar, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Nós vamos então pensar um pouco nesses versículos, né? Nós temos alguns minutos apenas, nós talvez não consigamos, né, explicar todos os detalhes, propriamente dito, mas, né, o Senhor vai nos dar a condição. Eu tinha uma missão, né, no domingo para cá, de trazer a palavra de domingo passado. Lembra que eu falei? Vou explicar domingo. Mas eu fui desafiado por Deus com esse texto, irmão, e eu não consegui mudar. Então, eu pretendo no meu coração trazer essa palavra que era para ser hoje, no domingo que vem. Por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje aqui, porque eu creio que ela vai nos ajudar também nesse contexto. Então, vamos lá para o texto, Lucas 7, né, a partir do verso 36, diz assim. Na minha tradução, vou ler na nova versão internacional, não é? Então, se os irmãos tiverem outra versão, não tem problema, continua aí, né, mas nos acompanhe. Diz assim, ó: convidado por um dos, o quê? Dos fariseus. Olha, toda vez que você olha no contexto da Bíblia, é muito importante, querido, que quando nós lermos palavras, dentro do texto tem algumas palavras-chave, que para você entender o texto, você tem que ter na sua memória o que é que você está falando quando você chama, por exemplo, de fariseu. Então, por exemplo, quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época de Cristo. Eram umas pessoas extremamente dedicadas à lei de Deus, não é? Eles eram até mesmo exagerados, né? Foi uma das coisas que Jesus mais combateu na época dele, querido. Foi a questão de uma religiosidade extrema, sem uma vida de intimidade com Deus. A ponto de Jesus dizer que esses homens religiosos da época eram homens que tinham a coragem de impor sobre os seus liderados, vamos dizer assim, a Bíblia diz que eles impunham cargas pesadas sobre os seus liderados, cargas essas que eles não tinham a coragem dele próprio pegar assim, com a ponta do dedo somente, ele não fazia, mas para cobrar dos outros ele cobrava. É como se fosse assim, irmãos, essa semana nós teremos aí um domingo de jejum, nós vamos jejuar da meia-noite à meia-noite. Ninguém come, ninguém bebe, e nem dorme também. Enquanto os irmãos estão para lá, eu tiro as minhas sonecas, entendeu? Eu faço o meu jejum bem light, mas eu exijo dos irmãos que os irmãos têm que fazer, né, à risca. Era mais ou menos isso que eles faziam, e Jesus combatia muito essa religiosidade, né, que eles viviam. Então aí, quem convidou Jesus para a sua casa? Quem convidou foi um fariseu, um religioso. E ele convidou para quê? Olha aí no texto. Para comer. Os irmãos têm uma ideia, eles convidou para um jantar. Em alguma tradução disse que era um jantar. Os irmãos têm uma ideia, por exemplo, para nós no dia de hoje, a gente tem uma ideia disso, né? E na época da Bíblia, irmão, na cultura desse período da Bíblia, dos judeus, era muito mais forte. As pessoas não eram convidadas a uma refeição na casa do outro, se não fosse íntimo, se não fosse alguém que eles tinham alguma estima. Ninguém ia para lá, né, com alguma rixa com ninguém, como hoje também não. Talvez seja por isso que você não convida muita gente para ir na sua casa, né? Ou não? Acho que não, prefiro ser que não é verdade? A gente não está amando tanto assim, não é? E convidar as pessoas para ir em nossa casa, para uma refeição, um café, né? Um cafezinho com um bolinho da tarde, isso é extremamente importante, irmãos, para a sua vida, não é? Ou nós irmos até alguém para esse momento especial, é muito importante.
A gente, por exemplo, pensar em fazer alguma coisa na nossa casa, um banquete. Os judeus faziam isso, eles faziam os banquetes, irmãos, mas todas as vezes que eles faziam os banquetes, eles preparavam alimento para as pessoas que ali viriam, suficiente para eles tudo, mas eles preparavam alimento também de uma maneira para atender algum outro judeu, que também não tinha o nível social tão grande, como eles tinham, não no mesmo nível. Sempre eles atendiam a pessoa menos afortunada, menos favorecida. E eu fiquei pensando, quando eu estava estudando esse texto para conversar com os irmãos, que na minha época de criança, quando morávamos lá na roça, lá no interior do Rio de Janeiro, queridos, nós vivíamos isso. Se o meu pai matasse um porco, o vizinho ganhava um pedaço. E principalmente ele atendia aquelas pessoas menos favorecidas. Se matasse um bezerro nosso, se matasse uma das nossas vaquinhas lá, um dos boizinhos lá, ele dava um pedaço para A, para B, e eu ficava olhando aquilo e pensando, que interessante, talvez, ele sempre separava, e até essa geração, agora que chegou até a mim, irmãos, eles exercitavam isso, eles tinham esse prazer, eles tinham essa alegria de poder abençoar as pessoas. E você e eu hoje estudamos a palavra, recebemos essa cultura dos céus, que outrora eles viviam. Muitos deles às vezes nem sabiam, eles faziam isso porque receberam dos seus pais. E hoje nós não fazemos. Precisamos fazer, queridos. Nós estamos vivendo num tempo que exige de você fazer uma análise. Como está a sua empatia? Como você se coloca no seu lugar? No lugar do seu próximo. Eu tenho... Não, agora não vai dar para a gente conversar. Depois eu falo para os irmãos uma coisa que tem acontecido comigo. Mas pensa bem, querido, que coisa interessante. Jesus foi convidado para um jantar. E o texto diz que esse jantar foi na casa... o texto diz assim, foi convidado por um fariseu para jantar, ou convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele, e aí o texto diz o que aí? O que aconteceu no texto? Olha aí para mim, por favor. Há uma tradução na sua Bíblia que diz reclinou-se à mesa. Esta é a tradução mais próxima do que aconteceu com eles. Eu quero mostrar para os irmãos. André, eu acho que eu fiz eu coloquei a sequência aí errada. Deixa essas duas que eu te mandei primeiro, figurinha, e põe a terceira. A terceira, que é aquela cena. A cena que nós pensamos, é porque é muito comum para nós sentarmos à mesa ao redor, com as cadeiras, e nós sentarmos. E a imagem que nós temos também, da época de Jesus, é essa, que foi pintado agora, séculos agora atrás. Olha ali como é que eles estavam sentados, olha os pezinhos deles, muito parecido com o de nós agora. Como é que essa mulher ia entrar nos pés de Jesus ali, irmãos, para ungir os pés dele? Nós vamos ver que a mulher vai fazer isso daqui a pouco, não é? Agora, vai a segunda imagem. Esta era possivelmente a maneira em que Jesus estava, ali, daquela forma. Essa era a possível forma que Jesus estava reclinado à mesa no dia em que ele foi jantar com o fariseu. Não é? Ali, daquela forma, a mesa era colocada desse jeito e os convidados eram sentados. Ali tem alguns homens e mulheres, mas deve ser alguém de família muito próximo, porque convidados não ficavam dessa forma, isso ali era um contexto de família, mas os convidados, quando vinham jantar, ou participar de alguma refeição, era dessa maneira também que eles ficavam. Coloca outra foto, para ficar mais fácil para os irmãos verem. Então, seria mais ou menos dessa maneira, está vendo, as pessoas lá, os discípulos, as pessoas que estavam com Jesus, ali estava o fariseu, Jesus do lado, os pés voltados para trás, e aí então sim, com certeza ficava mais fácil. Era a posição em que a mulher, o que ela chegou primeiro foi nos pés de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais à frente. Então esse contexto, querido, é extremamente interessante de nós estarmos pensando com relação a isso. Quem você tem convidado para estar na sua intimidade? Muitas vezes, querido, nós não fazemos isso nem com a nossa esposa ou as mulheres com seus maridos.
Os pais com os filhos com os pais. Nós estamos vivendo, né, um processo em que se tem se configurado, se dado como título de distanciamento social. E é exatamente esse o objetivo, é fazer com que você perca, querido, esta condição, esse aspecto maravilhoso de convivência, de empatia, de se preocupar com o seu próximo. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar apenas com nós mesmos, mas sim também com o nosso próximo. Tem que haver esse sentimento bíblico, né, em nosso coração. Então Jesus recebe esse convite e ele chega ali, ele se reclina à mesa, ou seja, numa intimidade, né, daquela família. E ali aconteceu algumas coisas que nós vamos então pensar. Olha o verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma o quê? Pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Você consegue perceber nesse texto algumas coisas interessantes. Então, Jesus estava já comendo na casa do fariseu, por certo, ele já estava reclinado à mesa. Alguém ficou sabendo dessa notícia. Claro que, por certo, muitas pessoas ficaram sabendo, né, porque Jesus era como se fosse, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, mas por favor, não quero que você se sinta ofendido se você pensar o contrário. É como se fosse o nosso presidente da República, como ele tem feito nesses dias aí. Quando menos espera, ele entra dentro de uma padaria. Você já viu o que acontece quando ele entra numa padaria para comer um pão com margarina e leite e café? Como é que faz? Embola todo mundo, gente, vem das outras lojas e tal, fica aquele negócio. Seria mais ou menos assim, né, se Jesus chegasse no lugar. Tamanha era a popularidade dele, né, que as pessoas ali sabiam. Então, essa mulher fica sabendo, ela tinha uma condição, vamos dizer assim, de certa forma, como é que eu posso dizer para os irmãos? Menos favorável a ela, porque o texto aqui diz prostituta, mas se os irmãos olharem em alguma tradução, ou pecadora, algumas traduções diz prostituta, mas a tradução mais correta é pecadora, não ligando ela propriamente dita à prostituição, mas era uma pessoa de má fama. Se você olhar na tradução da linguagem de hoje, diz que ela é de má fama. Ali tem má fama? Jantando na casa. Na segunda linha, ela soube que Jesus estava na casa. Assim, na segunda linha. Uma mulher de má fama. Esta é a tradução mais apropriada. Ela é uma pessoa que ela não se relacionava bem com as pessoas. Não significava necessariamente que ela era uma prostituta, mas ela era uma pessoa que falava mal dos outros. Ela era uma pessoa que não conseguia, ou se ela fosse na casa das pessoas convidadas para fazer uma refeição, lá ela causava uma confusão, ela reclamava que o suco não estava gelado o suficiente. Quanto de nós, queridos, estamos vivendo dentro das igrejas e temos uma fama na nossa sociedade, e às vezes dentro da nossa própria família. Se a esposa for falar algo do marido, coitado do marido, às vezes acontece isso, eu converso com o marido, aí ele conta a história da mulher, eu falo assim, rapaz, essa mulher, esse homem é um anjo, e essa mulher deve ser um demônio. Daí eu inverto, eu vou conversar com a esposa agora. Agora mudou, agora quem é o demônio é o homem, não é mais a esposa já é o anjo. Porque normalmente a gente vê sempre as coisas do nosso lado, não é? Sempre com a nossa ótica. Esse é o mais comum que nós temos. Então nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento. Essa mulher, ela era uma mulher de má fama, mas ela tinha sido agraciada por Jesus, porque ela conheceu a Jesus. Ela agora sabe quem é Jesus, ela sabe do amor, e ela quer servir esse Jesus. A possibilidade é que ela já tenha, inclusive, se colocado à disposição de ser uma discípula de Jesus, era uma seguidora de Cristo, e ela, quando ouve que Jesus estava naquele lugar, a gente não sabe em condição que ela estava, por certo, ela estava na condição de ter acabado de ter acesso àquele pote de perfume, e ela fala, meu Deus, que oportunidade maravilhosa, de eu prestar esse culto a Jesus, e então eu vou lá na casa do fariseu, eu vou derramar esse perfume. Ela tinha essa ideia. Irmãos, quantas vezes nós temos um momento especial, é aniversário, não é?
É um dia de culto na igreja, um domingo, e a gente, sabe, não sente esse prazer de ir até determinado lugar e ali fazer algo que o coração de Jesus se agrada, que Jesus fique olhando para nós e se agrade com a nossa atitude. Quantos de nós, irmãos, não estamos distantes disso? Quantos de nós não temos sido impactados por essas coisas? E a gente pensa, porque lembra que em Marcos 10, né, Jesus nos mostra que quando a gente faz mal a uma das crianças, irmãos, às vezes você está tratando uma criança, a maneira em que você trata essa criança, não é, agrada o coração do Senhor. Não é? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Essa mulher, então, pega esse vaso, né, de perfume e vai até Jesus. O texto diz aí, deixa eu ler aqui que vai ficar mais fácil. Olha lá como é que diz o texto. Como nós estávamos lendo, é o verso 37, né? Olha ali, jantando na casa do fariseu, então ela pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Normalmente a gente, quando ouve a palavra alabastro, a gente sempre tem uma ideia de que ele seja o perfume, mas ele não é o perfume, ele é o instrumento do qual era feito o vaso. E aí eu trouxe uma foto para os irmãos verem. Coloca aí essa primeira foto do vaso. Olha que foto interessante, para os irmãos observarem como que era. Não é essa aí não. Né? Olha lá, isso aí, O vaso provavelmente era parecido com esse, um pouco menor, provavelmente, né? Porque ali parece que ele era um vaso que era guardado azeite, mas eram vasos também, alguns deles tinham até uma tampinha, como uma moringuinha antigamente, né? Mas ele era um vaso próprio para despejar, e ele era feito com esse material é que é chamado alabastro, ele é como se fosse uma pedra, né? Daquela região que eles tinham, que eles trabalhavam ela de tal forma, e ela se tornava um vaso assim. Não é? Então, o alabastro era o material que era preparado, né, o vaso, e ele sempre era preparado para guardar essas coisas mais refinadas, ou perfume, ou um óleo porque até os azeites da época bíblica, ele tinha as qualificações, tinha os azeites mais simples, mais baratos, mas tinha os azeites de alta qualidade, como nós vemos hoje, né? Então, eles tinham, né, uma questão. Agora, põe a outra foto, André. Então, seria mais ou menos isso que estaria acontecendo, um vasinho pequeno, onde ela guardava ali o perfume, não é? E ela então despeja, né, nos pés, né, de Jesus Cristo. É mais ou menos isso que nós vemos aqui no texto, né, o que está acontecendo. Bom, verso 38. E se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, e aí o texto diz que, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Queridos, eu fiquei pensando nesse texto, quando eu estava lendo, né, para conversar com os irmãos, eu fiquei pensando assim, quantos de nós, queridos, eu já disse para os irmãos, eu sou membro de igreja desde os 10 anos de idade, desde minha infância de bebê, eu sou levado à igreja, à escola bíblica, aprendendo tudo nas escolinhas, as faixas etárias, né? Aos 10 anos fui batizado. Irmãos, até os 28 anos de idade, eu não sabia o que é derramar uma lágrima no momento de adoração, de culto ao Senhor. Até os 28 anos de idade. Talvez você tenha muito mais do que isso hoje e não conseguiu derramar. Eu pergunto aos irmãos, o que nesta cena demonstra aqui, querido, que tinha alguma coisa que motivava essa mulher a chorar? Se não ela ter a oportunidade ímpar, espetacular, maravilhosa, dela poder estar prestando um culto ao Senhor. Tinha alguma coisa espetacular aí, irmão? Não é? Eu me lembro que Maria, até de vez em quando, ela faz esse negócio, né, que há uns anos atrás, os irmãos me honraram me dando um carro, e eles me enganaram tranquilamente, irmão. Pensa num negócio que foi uma enganação boa. Foi uma mentira santa aquela lá. E eu estava pregando, tudo mais, daqui a pouco vem alguém, me entrega uma chave e fala assim, pastor, tem um irmão ali com um carro novo e ele quer que você ore. E o carro estava dentro do pátio aqui, com um lação vermelho em cima.
E eu vou bem tranquilo mesmo, acabei o culto aqui, vou lá orar pelo irmão. Quando eu chego lá, meu irmão, sustou. A Maria falou, você chorou? Você chorou? Eu chorei mesmo. Glória a Deus. Mas quando há essas coisas, irmãos, a gente assiste um filme impactante, emocionante, nós choramos. E às vezes, irmãos, nós estamos tendo apenas a oportunidade de ofertar o nosso melhor ao Senhor, e nós não fazemos isso. Por que essa mulher chorou, irmãos? Ela chorou porque ela estava tendo a oportunidade de oferecer o melhor que ela tinha. O que ela tinha no momento. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que pode ter acontecido? Quem sabe ela tinha guardado esse perfume para um momento de ofertar para o Senhor, de poder honrar Jesus, e agora chega a oportunidade, e ela chega até aquele momento, e o texto disse que ela estava chorando, e com as suas lágrimas ela derramava nos pés de Jesus Cristo, ela enxugava com seus cabelos, e depois dela fazia isso, ela ungia os pés dele com aquele perfume. Quantas vezes, irmãos, nós nos reunimos nessa casa de oração, quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de pegar a palavra, quantas vezes nós temos a oportunidade de ser ministrado em cânticos de adoração, e sequer nós nos emocionamos, nem sequer nós dizemos, Senhor, glória a Deus, onde está a sua gratidão, onde está a sua empatia, por aquilo que Cristo fez por você. Quando nós estamos podendo prestar culto a Jesus, querido, você tem que ter isso no seu coração. Glória a Deus, Senhor. O Senhor desceu do céu, o Senhor abriu mão da sua glória, o Senhor se humilhou, o Senhor morreu até a morte, o Senhor desceu até a humilhação de morrer de morte de cruz. Eu preciso ter esta representação na minha mente, no meu coração, sabe, na minha alma, no meu espírito, para que eu posso falar, Senhor, obrigado, eu estou podendo oferecer algo ao Senhor que é Rei dos Reis, ao Senhor que é Senhor dos Senhores. Qual foi a última vez que você chorou nos pés de Jesus? Talvez você nem lembre, ou talvez você possa dizer, foi hoje pela manhã. Quando eu estava no momento de adoração, quando eu estava no meu momento de culto a Deus, ali o Senhor falou tão forte comigo, que eu não tive como resistir, e derramei lágrimas de adoração ao meu Senhor. Sabe, queridos, nós estamos precisando entender, nós precisamos analisar o nível de empatia que eu tenho com Jesus, se eu posso dizer isso, de empatia. Se eu consigo reconhecer o que Jesus Cristo fez por mim, se eu consigo olhar e falar, Senhor, eu faria pelo Senhor por mim, eu faria. Você acha que Jesus, se você fosse Jesus fazendo para você, você faria? Talvez não, querido. Você é esse miserável, você tem que ir para o inferno mesmo. Mas ele não. Ele falou, eu sei quem é você. Eu sei que o Pai te ama. E se o Pai te ama, eu também te amo. E se o Pai tem plano de restaurar, de curar e de trazer a comunhão com Ele, eu também tenho. E é isso que você e eu precisamos também ter também no nosso coração, querido. Nós precisamos ter, né, essa condição. O texto continua, né? Aí nós vemos agora, termina a mulher ali derramando o vaso de alabastro. Aí nós vemos então o texto dizendo no verso 39, ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, no caso, né, disse a si mesmo, olha que ele estava, né, conversando com ele próprio, né, ele estava pensando no seu coração, né, então ele pensava da seguinte forma, se este homem, falando da pessoa de Jesus, fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida, né, e a vida de pecado que ela leva. Olha que coisa interessante. Queridos, quantos de nós, né, nós só conseguimos olhar para o irmão em suas falhas, não é? Essa semana, hoje pela manhã, eu até mencionei, né, essa semana faleceu uma cantora bem famosa aí, né? Eu esqueci de manhã o nome dela e esqueci de novo. Como é que é, Maria, o nome dela? Fabiana Anastácio. Ela era fortinha, irmãos. Né? Às vezes você pode falar assim, olha,
e falar mal do gordinho, falar mal da estrutura dela, falar mal de tudo. Mas ela casou com um homem bonitão, ela tem 2 filhos bonitões, 3 filhos homens, 3 homens, filhos bonitões, não é? E andava por aí, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por que você tem esta ideia de beleza? Você acha que se Jesus fosse olhar para a sua beleza, sabe, na condição dele, da beleza, do esplendor dele, você acha que ele te consideraria bonito? Eu acho que não. Se ele fosse olhar com você. Olha como é que nós somos pecadores, irmãos. Tem gente que fala assim, por que eu tenho que ir para o inferno? Não é? Quem tem que ir para o inferno é quem mata, quem rouba, né, quem trafica, né, quem estupra criança. Ele vai colocando, olha com quem que ele se compara. Ele se compara com um pecador pior do que ele, então aquele merece ser condenado. Eu não, eu sou um pecador mais light. É o que esse fariseu estava fazendo. E Jesus vai mostrar para ele que ele é um pecador como essa mulher. Não importa. Ela pode ter se envolvido na prática de erros muito mais profundamente, mas o amor de Deus, como derramou na vida dela, também precisava ser derramado na vida dele, para que como ela fora, né, salva em Cristo, ele também, né, haveria de ser. Sabe, queridos, quantos de nós, né, temos esse costume de nos comparar? Por que você não se compara com Jesus? Se você se comparar com Jesus, não tem outra explicação. É humilhação, é cara no pó e dizer, Senhor, tem misericórdia. É verdadeiramente, eu erro mesmo. Sabe, eu sou uma pessoa que preciso, melhor, que eu mereço, né, a condenação. Mas eu sou agradecido, porque o Senhor me concede a salvação. Porque o Senhor me honrou, né, com o privilégio da salvação ali naquela cruz do Calvário. Sabe, enquanto você continuar se comparando com as pessoas erradas, você vai se ver uma pessoa perfeita. Não se compara com as outras pessoas erradas, procure se comparar com Cristo. E aí eu quero ver qual é a condição onde que você vai estar. Se não for, né, rosto no pó e clamar pela graça, né, misericordiosa do Senhor. E aí, querido, esse homem então olha para essa mulher. Ele religioso, talvez, quem sabe, eu fiquei me identificando, né? Sabe, da igreja, desde a época de criança, se tem alguém que não é pecador aí, só eu, vocês são tudo pecadores, tem pouco de vocês, né? Claro, tem umas exceções, Marli também nasceu num lar cristão, né? Jefferson também, né, Jefferson? Deve ter vários outros irmãos aí que também nasceu num lar cristão, foi educado desde berço, né, esse privilégio. O Juninho, Juninho não, né, Juninho? Você já estava grandinho quando o Ângelo se converteu, né? Tá bom? Então, assim, vários irmãos. E ele estava se vendo desta forma, querido. Ele falava assim, olha, se Jesus fosse quem ele está dizendo que seria um profeta, ele tinha a percepção de que essa mulher era uma pecadora. Ele saberia que ela não podia estar tocando nele, porque a lei dizia isso. E Jesus fazia exatamente o contrário. E aqui quero tirar com os irmãos uma lição. Meu irmão, quanto de nós, queridos, estamos agindo tão contrário da pessoa de Jesus? Nós estamos agindo como aqueles religiosos daquelas épocas. Nós nos relacionamos com outros crentes. Relacionar com outros crentes é importante, porque nós precisamos aprender com eles e ajudá-los também no crescimento em Cristo. Mas nós precisamos, irmãos, com aquilo que o Senhor já tem ministrado no nosso coração, termos relacionamento com pessoas não cristãs, como Jesus fazia. Enquanto eles estavam lá no templo, se sentindo o máximo, Jesus descia até as periferias, ia conversar com as prostitutas, ia conversar com os pecadores, ia conversar com os beberrões, ia conversar com os leprosos, para ali ele poder falar do amor de Deus e da graça preciosa de Deus na vida daqueles que estavam sendo desprezado pela sociedade, desprezado pela religião, mas amado pelo Deus que eles serviam. Então você e eu, nós precisamos ter mais pessoas não cristãs no nosso ciclo, né, de amizade, porque assim nós estaremos agindo mais, né, como Cristo. Enquanto viemos aqui, recebemos essa porção e agora vamos então trabalhar ministrando na vida.
quantos familiares nossos, irmãos, que não são cristãos, nós não temos a coragem de convidar eles, nem nos dias de festa. Não, eles vão vir e vão fazer bagunça. Você deixa, ele vem para a sua casa, é na sua casa, e aí você deixa ele trazer as bebidas dele, porque ele bebeu, você sabe que ele vai dar confusão. Você chama ele e fala, cara, eu preciso muito da sua presença, você vai me ajudar muito, mas não vai ter bebida não. Me honram com isso, cara, me honram. É o meu aniversário. Irmãos, nós não estamos tendo autoridade. Não, pode trazer, pode trazer. Aí não vai dar certo. Né? Então, nós precisamos aproveitar isso que Deus tem nos dado, né, e usar com autoridade, queridos. E o texto diz assim, ó. Então, Jesus, né, disse, Simão, tenho algo a dizer-lhe. Olha aqui, presta bem atenção. Jesus estava percebendo o coração dele. E a Bíblia diz que ele estava falando com ele próprio. Talvez ele pudesse estar até balbuciando. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Entendeu? Pode ser, mas eu acredito que a ideia aqui é que ele estava pensando lá no seu íntimo, a respeito de Jesus, daquele momento. Parece que Jesus não é profeta, parece que ele não é quem ele diz ser, porque se ele fosse, ele saberia. Mas Jesus veio exatamente, querido, para alcançar essas pessoas. Eles é que não estavam interpretando direito o papel, a preciosidade e graça de Deus, entregando o seu Filho para vir aqui na terra. E aí o texto diz que agora Jesus percebe o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, não é? E aí então, ele chega e diz, olha Simão, eu preciso falar algo contigo. Até então nós não sabíamos o nome do fariseu, agora nós já sabemos. Esse nome Simão, querido, é um nome que era bastante comum, inclusive o nome de Jesus era muito comum na época. Não é? Por isso que quando eles citavam-se, por exemplo, Simão, sempre eles citavam Simão, filho de quem? Para identificar quem é esse Simão. Não é? Por exemplo, no caso de Jesus, ele é colocado Jesus de Nazaré, ou então Jesus Cristo. Por quê? Porque é só assim que nós identificamos quem é esse Jesus. Porque na época dele, né, era muito comum esse nome, né, o nome, né, de Jesus, né, para ele. E aqui nós vemos o nome dessa pessoa, e Jesus então agora cita o nome dele. Simão, tenho algo a dizer-lhe. E olha a resposta que ele diz, irmãos. A resposta que ele diz é exatamente a resposta, né, que Judas Iscariotes responde para Jesus, naquele momento em que eles estavam sentados à mesa, na última ceia, e Jesus então, né, diz para eles que um deles o trairia. Se você ler o texto, os irmãos vão ver que cada um deles perguntaram, sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Mas Judas não pergunta, Senhor. Judas fala assim, por acaso sou eu, mestre? E o que é a diferença entre Senhor e mestre? Há uma diferença muito grande, queridos. E esse homem não chama Jesus de Senhor. A mulher demonstra que ela tinha Jesus como Senhor, mas esse homem não chama Jesus de Senhor. Ele chama de mestre, grande ensinador, mas não significa que você tem, né, obrigação de sujeitar-se a ele. Mas quando Jesus é Senhor, você tem que aprender dele, mas ao mesmo tempo você se sente na obrigação de fazer o que ele está mandando. Mas quando você tem ele como apenas mestre, você fica, né, com disposição de aprender. Quantos irmãos hoje, irmãos, conhecem a Bíblia plenamente, até muito mais do que você e eu, mas não pratica. Não pratica. Não pratica. Então, o que está adiantando esse conhecimento da palavra? Porque ele tem Jesus como mestre. É bom aprender as coisas de Jesus, mas e praticar? Não é bom? A Bíblia diz para nós, Paulo escrevendo aos Romanos, que nós só experimentamos a palavra de Deus, como ela é boa e perfeita e agradável, quando nós praticamos. Em outras palavras, né? A Bíblia diz, honra o seu pai e sua mãe. Então, se você começa a honrar o seu pai e sua mãe, você vai ver como é bom e agradável isso. O seu pai vai ter prazer de te abençoar. O seu pai vai ter prazer, né, de te dar os conselhos mais preciosos, de te receber, de te abraçar, de elogiar você diante das pessoas. Não é? Agora, você não honra, né? Pelo contrário, você faz com que o nome do seu pai fique envergonhado. Aí o que você faz? Você tem prazer de falar para as pessoas? Não é?
A gente vê uma criança, às vezes, sabe, fazendo alguma coisa assim inteligente, uma criança pequenininha, fazendo uma coisa inteligente, a gente vê que o pai não precisa nem de falar, irmão, ele só está explodindo. Se ele estiver dentro de um terno como esse, o terno chega, abre os botões, de tão cheio, né, que ele fica. Agora, quando o filho faz uma burrada, quando ele faz uma coisa vergonhosa, irmãos, se deixar, ele entra debaixo da cadeira, de vergonha. Então, quando você honra, é que você descobre como essa palavra, como essa lei de Deus, como esse ensinamento de Deus é perfeito para nós. E aí Jesus, então, fala para esse homem, né? Também trabalha, então, essa questão desse homem. Olha o que ele diz. 2 homens, né, deviam certo credor, ou seja, tem um homem lá, né, 2 homens deviam uma certa pessoa lá, uma quantidade, que ele vai falar daqui a pouco. Um devia 500 denários. Denários era um dia de trabalho. Se fosse hoje, por exemplo, vamos pensar aí, uns R$150. 500 denários. Quem pode calcular aí para mim rapidinho, enquanto eu vou lendo aqui, já me fala. 500 denários, 500 vezes 150 vai dar 6.500? Não, dá 650 mil? Não, não dá. Dá quantos que dá? Calcula aí para mim. 500 vezes 5 vezes 5, 25, 750? Quanto que dá aí, meu filho? Me ajuda aí com o zero. 75 mil. É por causa do zero que eu não estava conseguindo colocar na sequência aí. Né? Então, um devia 75.500 dias de trabalho. Aí o outro diz o texto assim, ó. E o outro devia 50 dias de trabalho. Um era 75 mil e o outro 7.500. É isso aí? Não é isso? Né? Bom, um devia 75 mil reais, outro devia 7.500. Olha a história de Jesus. Jesus está contando para ele a parábola. Né? Aí Jesus então fala, né, o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Aí vem agora Jesus com o seu desafio. Qual deles esse senhor, do qual essas 2 pessoas deviam, qual deles esta pessoa amou mais? O texto diz assim, ó, né? Olha ele como é que ele diz, ó. Qual deles, né, vai estimá-lo mais nessa tradução? Ou seja, demonstrou mais estima, mais amor. Qual dos 2? E olha a resposta, querido, do Simão. Simão respondeu, suponho que é aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher, e ele aponta para a mulher, virando-se para ela, e disse para o Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, Jesus conta uma parábola para dar um ensinamento. Era só para aguçar a curiosidade do Simão. O Simão que acreditava entender muito bem da lei do Senhor. E agora ele já foi direto e já deu a resposta. Claro que deve ser aquele que perdoou muito mais. Né? Jesus então fala, muito bem, você escolheu da maneira certa. Porém, eu preciso de dizer algo. Querido, na cultura de Jesus, na época de Jesus Cristo, qualquer pessoa que caminhasse, né, distante, que era um convidado desse, quando ele chegava, se você lê
fazer uma pesquisa para você ver como é que ele era tratado, essa pessoa. Essa pessoa era tratada de uma maneira muito especial. Por exemplo, não é? Ele comia a melhor parte do frango. Ele era servido primeiro. Diz a história dos judeus que ele tinha porção dobrada. Lembra como que, né, José fez com, né, o irmão que ele amava, que era o mais novo lá, o Benjamim? Né? Dentre todos os irmãos, ele deu um banquete para os irmãos, mas para o Benjamim ele mandou uma porção dobrada, porque estimava. E era assim que eles faziam. E aquele homem convida Jesus, Jesus prontamente vem à casa dele, e aí Jesus começa a falar: eu cheguei na sua casa, a primeira coisa que se faz para uma pessoa honrada é lavar os pés, e você não me colocou nenhuma vasilha aqui, e você não pediu para ninguém lavar os meus pés, eu nem queria que fosse você, mas que você se preocupasse comigo, e me recebesse na sua casa, pelo menos como você recebe uma pessoa de estima. Irmãos, quanto de nós tratamos Jesus como se fosse uma pessoa, sabe, não é uma pessoa qualquer. Eu acho que qualquer ainda seria até mais ou menos bom. Jesus fala: se você pelo menos me tratasse como você trata uma pessoa da sua estima, eu já ficaria legal. Ou uma pessoa, companheiro seu do dia, eu já ficaria. Mas você me trata como inimigo, você me trata como alguém que não tem intimidade. Irmãos, quanto de nós que nos declaramos cristãos, estamos vivendo desse jeito? O Senhor espera que você tenha um momento de comunhão com Ele pela manhã, reflita sobre a vida, peça para Ele te guardar, dá o pão de cada dia, para que Ele te livre do mal. Ele ensinou na oração do Pai Nosso: nós levantamos, comemos, nos vestimos, saímos, continuamos a nossa vida, sem nenhum momento sequer de dizer: Senhor, seja louvado por esse dia, me guarda e me abençoa, porque eu preciso da sua graça. Não leio uma porção da sua palavra, que é o alimento espiritual diário para a vida do cristão. Jesus está falando: eu cheguei na sua casa, você não me tratou sequer como uma pessoa de sua autoestima. Você não lavou os meus pés, que deveria ser feito por uma pessoa que você estimava. Eu cheguei, você sequer me deu um beijo. Na época de Jesus, a cultura era assim: se era amigo de pé de igualdade, o beijo era aqui. O beijo era aqui. Se era, querido, uma pessoa de autoridade religiosa, era na mão. E se fosse uma pessoa como o Senhor, como o dono, o proprietário, o beijo era nos pés. E Jesus falou: essa mulher disse para mim: Senhor, eu sou propriedade sua. Tudo que eu sou e tenho é seu. Você sequer pediu alguém para lavar os meus pés. E ela me beija. Ela me beija como alguém que demonstra que ela se vê, ela se reconhece propriedade minha. Ela se declara: tu és o meu rei, tu és o que dá direcionamento para a minha vida. Ele disse: você podia ter me beijado aqui na face, e você não me beijou. Não precisava que você beijasse na minha mão como uma autoridade religiosa para você, porque eu sei que eu não sou. Mas se você me beijasse na face, eu diria: pelo menos me considera como um outro judeu. Você nem me considerou como outro judeu, Simão. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para os irmãos, os erros dele, os defeitos deles, a falha dele, e nós sequer consideramos ele como irmão em Cristo. Nós julgamos, nós condenamos. E ela não só lavou os pés, ela não só beijou os pés, ela, além de fazer tudo isso, ela ainda ungiu os pés do Senhor com o mais precioso perfume, né, que ela tinha. E aí, queridos, né, terminando essa explicação aí, Jesus então agora declara: portanto, Simão, eu digo para você, Simão, ou melhor, no caso aqui ele está falando para a mulher, né? Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou, né, o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, falando para a mulher, né?
Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram... no caso ele está falando é para Simão mesmo. Os muitos pecados dela, né, foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe, queridos, eu fiquei pensando com relação a essa questão. Esse homem não achava que Jesus precisava perdoá-lo. Mas essa mulher, ela não via outra forma dela poder estar em paz com Deus, se não fosse o perdão do Senhor. Como a religiosidade, irmãos, nos prejudica. Prejudica tanto quanto ou até pior do que a própria vida de pecado. Porque, irmão, todo ser humano, quando ele faz uma coisa errada, a não ser que ele já fez tantas vezes os mesmos erros, que ele já não está mais na condição de pecador, e agora já está na condição de ímpio, como a Bíblia nos diz lá no Salmo 1, né? Ele diz assim, bem-aventurados os varões que não andam segundo o conselho dos ímpios. Primeiro começa a pensar como os ímpios pensam. Não se assenta no roda dos... não pensa como... oh, meu Deus... Oh, Jesus, como é que... não pensa, né, não pensa... Não. Primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos ímpios, ou seja, pensar como ele pensa, não é? E depois, né, não anda no caminho dos pecadores, começa a praticar como eles praticam, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta é a condição, irmão. Quando a pessoa ainda está na condição de pecador, de ímpio, ele é sensível, ele ainda consegue saber que ele está fazendo errado, ele faz errado socialmente, ele faz errado no seu relacionamento com Deus. Por isso que muitas vezes essas coisas são feitas às escondidas, mas quando ele chega na forma de escarnecedor, ele faz na frente da mulher, ele faz na frente do marido, ele faz na frente do pastor, na frente dos irmãos, ele faz diante de Deus, sem sentir um mínimo, sequer, de sensibilidade, de vergonha. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Muitas vezes a nossa religiosidade, hoje pela manhã nós falamos muito sobre isso na escola bíblica, tem nos levado a isso. E aí quando eu estudei aquilo na manhã, essa palavra aqui veio no meu coração agora à tarde. E eu guardei isso aqui e falei assim, eu preciso passar isso para a igreja hoje, por causa das palavras que nós estudamos na escola bíblica. Então, querido, está aqui diante do Senhor. Como é que você respondeu, por exemplo, a pergunta, qual dos dois personagens? Você parece mais o fariseu, Simão? Ou você parece mais, né, com a pecadora, né, com a pessoa que não tinha ali. Ela não tinha no passado, mas olha ver que ela se humilhou, ela se arrependeu, recebeu perdão do Senhor. Agora ela é uma serva de Deus. E o mais interessante, queridos, nos olhos do fariseu, preste bem atenção nisso, nos olhos do fariseu, aquela pessoa ainda era uma pessoa de má fama. Mesmo estando servindo a Jesus. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja também. Você vive uma vida desregrada lá fora. Quando você aceita Jesus e vem para a casa de Deus, vem para o convívio cristão, para o arraial de Deus, a vez de nós os acolhermos, e então começarmos a incentivar, que bom, querido, que você está nessa condição, nós vamos te ajudar, continua crescendo, queremos ver agora, você participar, você desenvolver a sua fé, a sua salvação, a sua alegria de estar em comunhão com Deus. Não, a gente continua tratando ele como um pecador. Continua tratando ele como uma pessoa de má fama, ou ele ou ela, né? E então, qual dos dois te representa? Agora, nesse momento, enquanto nós pensamos a palavra. A segunda pergunta, qual dos níveis de gratidão você tem, né, conseguido viver? Você é daquele que recebe Jesus de qualquer jeito, não abraça, não acolhe, né, não serve ele como alguém de estima, de autoestima a você? Ou você é aquele que entrega tudo para o Senhor, né? Como tem sido a sua demonstração de gratidão àquilo que Deus fez, àquilo que Jesus fez por você? E por último, né, você tem conseguido exercitar, não é? Esta empatia, esta gratidão, né?
ou, né, no caso aqui, o perdão que você recebeu, né, essa empatia e o perdão, né, no mesmo nível que você tem sentido ser perdoado? Porque esse homem não se sentia necessidade de perdão, enquanto a outra sentia toda a necessidade de perdão. Talvez você esteja nessa condição. Você precisa entender, querido, que nós precisamos da graça do Senhor para a nossa salvação. Não sei como que você tem enfrentado as lutas nesses últimos dias, mas o certo é que como Jesus veio à casa de um Simão religioso, Ele também quer chegar na sua casa, na sua vida, mas Ele não quer ser tratado como Simão foi tratado. Ele quer ser tratado como uma simples mulher, pecadora, de má fama, mas escolheu abandonar tudo isso para servir e para adorar o Senhor. Você é convidado a vir participar conosco dessa forma. Vamos ficar de pé, vamos prestar esse culto a Deus, nossa oração, com muita alegria no nosso coração. Abra aí o seu coração, você que está nos assistindo pela internet, que Deus possa estar abençoando sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você que está aqui conosco, se você, né, se identificou numa dessas perguntas e viu a necessidade de fazer uma mudança, faça agora aí no seu coração. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Converse com o Senhor. Fale para Ele o que você precisa mudar. Fale para Ele o quanto você precisa da graça dEle. Fale para Ele como Ele é importante para você. E como você quer que Ele venha a estar contigo, para estar reinando no seu coração, na sua vida, nas suas decisões. Pai querido, aqui está a Tua igreja, Senhor, em adoração, prostrada diante de Ti. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe das nossas limitações, mas, ó Deus, queremos ser como esta mulher, essa mulher que reconhece, Senhor, não aquele, Senhor, que se exalta, porque a Tua palavra, ó Deus, nos mostra que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos, ó Deus, pela Tua graça. Nós somos salvos quando nós reconhecemos que precisamos do Teu amor, ó Deus, que buscamos pela fé, está, Senhor, acessando esse amor precioso, esse perdão maravilhoso, crendo no nosso coração, confessando com a nossa boca. Pai, em nome de Jesus, onde houver um coração necessitado, onde houver uma vida necessitada, entra ali, Senhor, com providência, com salvação, com restauração, com renovo, Senhor, em nome de Jesus. Toda angústia, ó Deus, toda frustração, ó Deus, com as religiões, toda frustração com aquele irmão, aquela irmã que por algum motivo falhou conosco, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a olharmos para ela com um olhar de misericórdia, como nós queremos, ó Deus, a Tua misericórdia, como nós nos sentimos dependentes, ó Deus, da Sua misericórdia, que nós sejamos capazes de assim também agir com o nosso próximo, de perdoar, de amar, ó Deus, de ajudar, de cuidar, porque, Senhor, nós sabemos que é assim que o Senhor tem feito conosco. Pai, continue a abençoar a Tua igreja e aviva, Senhor, a Tua obra em nosso coração, pois nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Ainda de pé, nós queremos dizer a você que está aqui conosco e a você que nos assiste, se você fez uma decisão por Cristo, por favor, depois nos comunica, tá bom? A gente não tem podido fazer aquela vinda para cá e tal, mas você tem toda a liberdade. Pastor, eu quero conhecer mais esse Jesus, eu aceitei Ele no meu coração, e eu quero a partir de agora aprender mais, e nós queremos ajudar você nesse crescimento. Então você que nos assiste, ou você que está aqui, tem o telefone da igreja aí, né, na internet, você que está aqui, é só procurar um dos pastores, ou qualquer um outro irmão, e dizer, como é que eu faço, né, para eu ser discipulado, para eu ser ensinado, como conhecer e amar esse Deus mais? Você com certeza, né, será instruído e também, né, ricamente abençoado. Lembrando, querido, que durante a semana nós temos as nossas atividades. Nesta quarta-feira agora próxima, nós teremos, nós estamos com o desafio, né, de um tema, rompendo com as tradições que nos impedem a avançar. Esse é o tema que nós estamos então, né,
pensando durante as quartas-feiras, e você é convidado a estar conosco. Na quinta-feira nós temos a célula online, então acesse aí, assista, tem sido bênção, os irmãos têm vindo aqui com a gente tem reunido umas 5 pessoas, tem transmitido ao vivo, e você pode participar de lá, não é? No domingo próximo, pela manhã, nós não teremos a escola bíblica, nós teremos, né, uma assembleia administrativa, e logo em seguida nós teremos a celebração da ceia, ou talvez a ceia primeiro, bem provável, e depois, né, a assembleia. Então você, né, que quer congregar conosco, precisa nos procurar antes de domingo, porque você precisa ter uma prosinha com o pastor, tá bom? E tem que ser antes de domingo. Nós precisamos sentar aí pelo menos 1 hora, talvez 1h30, para a gente ter uma prosa bem legal, para você conhecer um pouco melhor a igreja, qual é, né, o nosso funcionamento, como é que funciona, e a gente então poder, eu diria assim, avalizar os irmãos lá na hora. Irmãos, ele já conversou com o pastor, e o pastor indica a igreja a recebê-lo, e a igreja, por certo, vai receber. Então, né, pela manhã nós temos a assembleia e a ceia, e no culto de celebração à noite também, nós teremos a celebração, e mais uma vez nós celebraremos a ceia do Senhor. Pastor, eu celebrei de manhã, vim num culto também à noite, posso participar da ceia? Pode, não é? Não é obrigado. Tem alguns irmãos que falam, pastor, mas eu participei de manhã, eu não vou participar à noite. Beleza, não existe uma regra para isso, não é? Mas se você sentir no coração de participar, com certeza será muito bem-vindo participar conosco. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Nós estamos em campanha de oração das 5 às 6 da manhã. Você é convidado a acordar mais cedo, tá bom? E vem para cá. Vamos orar das 5 às 6, depois você pode ir para casa. Talvez, dependendo do seu trabalho, você pode até ainda dar mais uma cochiladinha, né? Tá bom? Das 5 às 6, é o desafio. Até domingo nós vamos estar assim. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. Ó Deus, agradecido por esse momento de adoração. Queremos, ó Deus, aprender com esta mulher que adora o Senhor com sinceridade, com pouca expressão, com pouca coisa, mas com muita intensidade. Pai, ela tinha poucos recursos, mas, querido, ela tinha muita intensidade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós saímos daqui com esse desafio no nosso coração, adorar o Senhor com toda a intensidade do nosso ser. Que a graça e a paz do Senhor, que o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só, Senhor, nesse momento de culto, mas por todo o século dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que o Senhor te dê uma noite, uma semana de boas novas. Deus abençoe, vá em paz, sinta-se abraçado, vá em paz em nome de Jesus. Obrigado, queridos, Deus abençoe a sua vida. Você está convidado a retornar conosco em outros momentos.